abrindo as nossas Bíblias no profeta Jeremias, capítulo de número 2. Jeremias, capítulo de número 2, somente um versículo de número 13. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor nessa manhã, de estar servindo os irmãos nesta manhã. E o Senhor tem algo muito maravilhoso para falar conosco. Aleluia. Profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13. Amém? Quantos acharam? Todos acharam? Eu vou dar um tempinho. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 2, versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Amém. Até aqui. Eu vou dar um tempinho para as crianças ir para a salinha. Hoje eu não vou estar lá com vocês, mas vai ter outro professor lá com vocês, tá? Então as crianças podem se retirar, pode ir para a salinha. Ou vocês não querem hoje? Querem ouvir a tia Sheila falando hoje aqui? Hoje a tia Sheila vai ensinar os grandinhos. Amém? Aleluia. Glórias ao Senhor. Deixa eu só colocar um... Então, vamos estar orando mais uma vez. Eu sempre gosto de estar orando, não invalidando a oração do pastor, né, que me colocou diante de Deus. Mas vamos estar orando mais uma vez. Senhor Deus nosso Pai, nesta hora, Senhor, eu quero me colocar diante de Ti, Senhor. Ó Pai querido, eis aqui um povo, Pai, que veio para ouvir a Tua palavra. Um povo que tem sede de Ti, de aprender mais de Ti, Senhor. E eu me coloco, Pai, diante de Ti. Que o Senhor venha me usar, Senhor. Pai, o Senhor sabe as minhas limitações, Senhor. Mas eu me ponho diante de Ti, Pai. E desejo, Senhor, ser um canal de bênção nesta manhã. Senhor, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito a tomar a minha vida, Pai. E falar aos corações. Senhor, o Senhor que esquadrinha os corações. O Senhor que conhece, meu Deus, como cada vida adentrou neste lugar. Venha falar poderosamente, ó Pai. Porque nós queremos sair daqui cheios da Tua glória, cheios da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Amém. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa essa que nós acabamos de ler em Jeremias, no capítulo de número 2, versículo de número 13, que diz: a mim, o povo, me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Todos nós sabemos que água é um dos recursos mais preciosos que nós precisamos, até mesmo mais precioso do que o ouro, do que a prata. Desde os tempos mais remotos, as pessoas andam em busca de água. Nós sabemos que a água é um elemento essencial para a nossa vida. Nós podemos ficar até alguns dias sem nos alimentar, mas sem tomar água é impossível sobreviver. Então a água é algo muito precioso, essencial. O ser humano não pode viver sem a água. E nós vemos que ainda hoje, nos nossos dias, mesmo o nosso planeta, se chamando planeta Terra, ele possui muito mais água do que terra. Parece até uma incoerência, né? Se chamar planeta Terra, deveria se chamar planeta Água. Mas mesmo o nosso planeta tendo tanta água, ainda há pessoas que têm sede. E nós vemos que a falta de água, ela é a origem de muitas outras causas, como a fome, a falta de alimento. Então, há uma
luta do ser humano pela sobrevivência em busca da água. Nós vemos desde a história antiga as cidades se formando aonde tem água. É impossível uma civilização se formar onde não tem água. Precisa achar água de algum lugar para que possa então fazer o seu plantio, o seu meio de sobrevivência. Para nós, fisicamente, a água é essencial, mas espiritualmente também nós precisamos de uma água. Todos nós sabemos que nós somos seres tridimensionais, a tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, esse corpo, matéria, ele é composto por água, vocês sabiam? Há quem diz que o nosso corpo, ele é composto por mais ou menos 70% de água. Não sei se vocês já viram, quando uma pessoa, um homem, por exemplo, de 2 metros de altura, ele sofre uma descarga elétrica e ele diminui, encolhe, fica apenas 1 metro, menos de 1 metro. Por quê? Porque por causa daquela descarga elétrica, o corpo desidratou, secou, a água se foi. Então nós vemos que o nosso corpo possui 70% de água. Então o nosso corpo físico necessita de água, mas também a nossa alma e o nosso espírito também precisa de água. E aqui esta passagem que nós acabamos de ler é meio que uma queixa de Deus. Se nós lermos esse capítulo de número 2 todinho, nós vemos um Deus se queixando através do seu profeta Jeremias, se queixando com aquele povo que estava se afastando do Senhor, aquele povo que estava cada dia mais se afastando de Deus. E Deus aqui se coloca como um manancial de águas vivas. Por quê? Porque Deus sabe, Ele é quem nos fez, Ele sabe que para nós vivermos espiritualmente, nós necessitamos dEle. O ser humano não pode viver sem o Senhor, sem a água viva, a fonte de água viva que é o Senhor. Então Ele fez essa queixa muito dolorida. Quando eu li esse capítulo inteiro, eu tive vontade de chorar, porque eu vi a dor de um Deus que criou o ser humano, um Deus que fez tantas coisas para este povo, e de repente este povo estava virando as costas para esse Deus. Então ele disse assim: porque o meu povo fez 2 maldades. Ali Deus estava então relatando 2 pecados, 2 crimes que aquele povo havia cometido. O primeiro crime foi que o povo havia abandonado a Deus, um crime do povo ter virado as costas a Deus. E o segundo, o mais dolorido ainda, ter trocado a Deus. Eu não sei você, mas eu já senti isso. Quem já foi abandonado aqui por alguém, quem já foi decepcionado por alguém, sabe o quanto é dolorido ser abandonado, ser decepcionado, ser traído. Mas imagine, além de ser abandonado, traído, ser trocado. Essa era a dor do Senhor. Ele havia sido abandonado e trocado por algo muito inferior. Quando nós somos trocados por algo que nós vemos que é inferior, a dor é muito maior. Eu quero nessa manhã que o seu coração venha comigo neste pensamento. Tenta sentir o que o nosso Deus Todo-Poderoso sentiu ao usar o profeta neste dia, dizendo àquele povo: o meu povo me abandonou, o povo abandonou um manancial de águas e me trocou por cisternas rotas. O povo trocou um manancial por cisternas rotas. Todos nós temos sede. Eu glorifico a Deus porque o Senhor confirmou esta palavra nesta manhã, através do irmão Osmar, dizendo sobre a sede. É exatamente isso, nós temos sede, mas nós queremos vir de pouquinho tomar a água. Mas se nós encontrarmos o manancial, nós não teremos mais sede. E nesta manhã eu quero perguntar para você: o que você deseja? Você deseja o manancial ou você deseja cisternas rotas? A escolha está nas tuas mãos nesta manhã, amém? Glórias ao Senhor. Então nós vamos estar falando a primeira queixa do Senhor. O povo abandonou o Senhor.
Deus era para Israel como uma fonte de águas vivas. Diz ali também Jeremias 17:13: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. A fonte que alimenta a nossa alma é o Senhor. O Senhor é um manancial que alimenta a nossa alma, mas aquele povo, ele abandonou o Senhor. E nós vamos vendo aqui, neste contexto de Jeremias estava pregando ali ao sul de Israel, ali no reino de Judá. Aquele povo estava se voltando a Deus, bem na época que Jeremias começou a pregar esta palavra, pedindo para o povo tomar cuidado, para o povo se arrepender. Foi exatamente na época onde o rei Josias estava reinando. Nós vemos que o rei Josias foi um rei bom. Ele ajudou o povo a se voltar para Deus, abrir mão dos sacrifícios de outros deuses. Ele derribou os altares, tudo que era contra Deus. Mas tinha um problema: o povo até deixava de adorar outros deuses nos altares, mas dentro do seu coração eles ainda tinham amor por outros deuses. E o nosso Deus é o Deus que conhece. Nesta manhã, se eu olhar para cada um, eu posso ver fidelidade no coração de cada um, mas Deus, Ele sabe exatamente o que cada um pensa. E isso estava acontecendo. Ainda que aquele rei se esforçou, aquele rei apregou naquela nação, que aquela nação não poderia mais buscar outros deuses, porque Deus nunca não se agrada que o seu povo busque outros deuses. Deus é o único Deus e é o único digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Diz em sua palavra que Ele não divide a sua glória com ninguém, só Ele quer ser adorado. Então aquele rei fez com que aquele povo tirasse, derribasse os altares que estavam por toda Judá. Mas o povo derribou o altar, mas em seu coração ainda havia o pecado, havia ainda a desobediência. Então Deus levantou esse profeta para dizer às pessoas que elas deveriam se voltar a Deus, que elas estavam abandonando a fonte de águas vivas, elas estavam abandonando o manancial. Para quê? Para cavar cisternas, e cisternas rotas que não retêm águas. E aí nós vemos que este abandono não foi algo da noite para o dia, foi aos poucos. O povo começou a abandonar a Deus aos poucos. Para mim e para você nesta manhã é um alerta. Não pense que nós abandonamos a Deus de uma hora para outra. É aos poucos. São concessões que nós vamos abrindo. Aquele povo foi de pouquinho em pouquinho colocando uma idolatria em casa, abrindo exceções. E ali aos poucos ele foi abandonando ao Senhor. A dor do coração de Deus era ver aquele povo que um dia viu o mar se abrir, que um dia viu Deus derramar do céu maná para aquele povo, e aquele povo de repente estava abandonando ao Senhor. Quantos de nós ajudamos alguém, fazemos tantas coisas e essa pessoa vira as costas? Eu sei que você conhece esse sentimento. Esse foi o sentimento no coração do Senhor. Além de ter ajudado tanto aquele povo, ter chamado aquele povo para ser sua nação, povo escolhido, povo separado, aquele povo estava abandonando ao Senhor. E eu penso, se Deus é um manancial, o que é um manancial? É aquela fonte de águas. A fonte, ela faz brotar a água da terra, vem lá dos lençóis, subterrâneos, e faz sair aquela água com aquela força. Uma fonte, ela nunca para, ela nunca cessa. Uma fonte, ela nunca acaba. A fonte, ela tem as suas águas que vão saindo e renovando. Mas povo de Deus não quis essa fonte. Se nós olharmos logicamente, isso parece ser loucura. Por que esse povo rejeitou? Se a água da fonte é tão boa, irmãos? Nós aqui temos o privilégio de buscar a água da fonte. É geladinha, É bem melhor do que nós tomarmos
água, abrir a torneira e tomar a água. Quando nós vamos na fonte, é aquela água fresca, geladinha, que desce lá de baixo, aquela água que não teve contato com a sujeira, não teve contato com as bactérias, é aquela água fresca. Mas esse povo rejeitou a fonte de águas vivas, este povo rejeitou o manancial. Por quê? Por que esse povo rejeitou? Este povo rejeitou porque ele estava cansado. Muitas vezes, mesmo nós sabendo que Deus é esse manancial, que Deus jamais falha, que nunca vai faltar água se nós buscarmos de Deus, nunca vai faltar resposta, nunca vai faltar provisão, mas muitas vezes nós rejeitamos, nós abandonamos esse manancial. Sabe por quê? Porque buscar a Deus é trabalhoso. Este povo, ele teria que ir nas fontes. Ali na região da Palestina, havia muitos rios, muitos mananciais, mas não era fácil, né? Naquele tempo não tinha o Shinkansen para nós pegarmos, não tinha carros velozes, era longe. Então muitas vezes, para buscar aquela água fresquinha, teria que caminhar, teria que andar debaixo do sol quente. E como eram águas da fonte, eles não teriam como buscar numa grande quantidade. Então isso teria que ser diariamente. Sabe que eu aprendo? Muitas vezes nós abandonamos o manancial de águas porque é trabalhoso, porque buscar a Deus não é uma coisa que você faz numa semana, é todos os dias. Todos os dias nós temos que ter essa disposição de ir até a fonte das águas para buscar. Nós temos que tirar essas águas todos os dias. E este povo não queria, ele queria comodismo. É difícil, é trabalhoso. Buscar a Deus, servir a Deus na fonte requer compromisso, requer disposição diária. Diariamente nós temos que buscar. Se nós queremos água fresca, se nós queremos as águas que realmente matam a nossa sede, nós temos que ir todos os dias. É uma vida contínua de busca a Deus, de vida com Deus, de adoração a Deus. Mas o povo esqueceu ao Senhor, o povo abandonou, porque eles acharam difícil. É trabalhoso. É trabalhoso servir a esse Deus que exige tantas coisas. É trabalhoso ir na fonte todos os dias, é cansativo. Vamos fazer o seguinte, vamos ter as nossas próprias, os nossos próprios artifícios, vamos dar um jeitinho nisso, vamos matar a nossa sede. E aí o que eles fizeram? A segunda queixa de Deus, eles cavaram poços, cisternas. E cisternas rotas. O que é cisterna? Cisterna era um buraco cavado na terra ou nas pedras. E este buraco, ele servia para reter a água da chuva. Na Palestina, nós sabemos que lá é um lugar desértico e nem sempre chove. Então eles cavavam essas cisternas para que a água da chuva descesse naqueles buracos e ali eles pudessem reservar a água para poder usar no tempo da seca. Só que há uma diferença. Se nós falarmos de cisterna, muitas vezes nós falamos em poços, mas há uma diferença. Há dois tipos de poços. O poço, a cisterna que o irmão Osmar falou aqui na entrada, é aquela cisterna parecida com um poço artesiano, é isso, né? Com poço artesiano, é aquele que é cavado lá no fundo até achar o lençol de águas e puxa aquela água. Ou seja, esse poço tem vida, porque lá embaixo tem água. Esse poço nunca seca. Mas essa cisterna aqui, de que Deus estava falando, era a cisterna que era um buraco aberto, somente para reter as águas da chuva. E Deus não fala somente cisterna, Ele fala cisternas rotas. O que é cisterna rotas? Cisternas rachadas, furadas. Ou seja, eram cisternas que não retinham as águas. E o que acontecia? Aquelas águas desciam ali, mas como não retia, ficava apenas barro. Era um lugar que juntava bichos, sapo, cobra, tudo que é bicho, sim, juntava nesse lugar.
Mas foi esse tipo de cisterna que o povo preferiu escolher. O povo preferiu. O povo não quis. O povo não quis o manancial por ser trabalhoso. Então ele quis essas cisternas. Da mesma forma o Senhor, Ele fala, né, que o povo abandonou Ele para buscar formas próprias de sobrevivência. A cisterna significa, para nós, significa a maneira humana de satisfazer as nossas necessidades. Aquele povo não quis mais confiar em Deus. Ele não quis mais depender de Deus. Quando nós dependemos de Deus, nós sabemos que vem dele a fonte que vai alimentar a nossa vida, que vem dele a nossa cura, que vem dele a nossa salvação, a nossa libertação. Mas muitas vezes nós achamos trabalhoso buscar de Deus. Aí o que nós fazemos? Nós cavamos também cisternas rotas. Nós procuramos maneira de nos saciar, maneira de tirar essa sede. E aí nós vemos que este povo fez isso com essas cisternas. E essas águas dessa cisterna eram águas que não eram boas, eram água que não era tratada, águas que causavam problema de saúde. Sempre que nós abandonamos a vontade de Deus nas nossas vidas e nós buscamos fazer a nossa vontade, nós vamos nos prejudicar. Aqui o Senhor estava falando para esse povo, que este povo não poderia fazer isso. Este povo estava abandonando o Senhor para buscar as outras coisas, buscar a forma humana de satisfazer as suas necessidades. Nós temos sede, todos nós, todo ser humano tem sede espiritual. Mas o que nós fazemos? Em vez de buscar de Deus, nós vamos e cavamos cisternas. Nós procuramos meio de satisfazer a nossa alma através de entretenimentos, de jogos, através de diversões, tudo para satisfazer a sede da nossa alma. Mas o Senhor nesta manhã Ele te diz que quem sacia a sede é o Senhor. Não há outro meio, não há outra fonte que pode saciar e realizar a nossa vida do que o Senhor. Essas cisternas, elas são rotas, elas não podem reter. Você pode até cavar cisterna, você pode até buscar os seus meios de ser feliz, mas eu te digo nesta manhã, como profeta do Senhor, essa felicidade é momentânea. Este momento vai passar, porque o que permanece é a palavra de Deus. O que permanece é aquilo que Deus plantar na tua vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Só Ele é a força, só Ele é a nossa verdadeira satisfação. Aleluia. Quantas pessoas têm deixado o manancial, têm deixado as águas cristalinas, as águas puras, para cavar cisternas, para buscar meios para si mesmo. Quantas pessoas têm pensado consigo mesmo: eu tenho uma sede, eu sei que se eu conseguir eu serei feliz. Quantos fazem da sua cisterna a sua vida pessoal, a sua vida profissional? Se eu me formar, se eu ser um profissional eu vou ser feliz. Outros falam: se a minha família tiver do jeito que eu quero eu vou ser feliz. Outras falam: se eu me casar, se eu arrumar um bom esposo eu vou ser feliz. Eu digo para você, tudo isso vem, mas primeiramente nós temos que ir ao manancial de águas. Nós temos que ir ao manancial de águas. A palavra nos diz aqui que o manancial, ele está em determinados lugares, ou seja, não é o manancial que vem até nós, é nós que temos que ir até o manancial. Ali em Ezequiel, no capítulo de número 47, o profeta Ezequiel teve uma visão, e nessa visão o homem falava para ele: adentra esse rio. E ele foi adentrando. Primeiro bateu nos artérios, que é nos dedos, e foi subindo, entrando, até que ele não conseguiu mais
ficar de pé, e as águas, ele flutuava nessas águas. Nós vemos que Deus, ele nos chama para adentrar no rio de Deus, para adentrar no manancial. Muitas vezes nós ficamos esperando sentados, pensando que o manancial vai vir, mas a palavra de Deus em toda a Bíblia, ela nos diz: vinde a mim e eu irei a vós. É o Senhor que nos convida: vinde ao manancial, eu tenho água viva para você, eu tenho água viva para te saciar. Mas você precisa vir, você precisa atravessar o deserto, você precisa passar pelas lutas, você precisa passar por essas dificuldades para chegar a esse manancial. Senão nós vamos ficar sentados, e o que nós vamos fazer? Nós vamos nos acomodar e nos acostumar com as cisternas rotas. Meus irmãos, meu Deus, a fonte de água viva, ela traz tanta paz, tanta alegria, mas muitas vezes nós nos acomodamos e nós nos acostumamos com essa água suja, lamenta, essa água que já ficou parada ali tanto tempo. Não é tempo de nós pararmos, é tempo de nós buscarmos o manancial de Deus, é tempo de nós buscarmos o que Deus tem de novo. Manancial são águas que renovam, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então nós temos que buscar de Deus o manancial das águas purificadoras. Cisternas rotas significa também inversão de valores. Cisternas rotas, aquele povo não queria mais servir a Deus, aquele povo achou difícil. Mas é difícil servir esse Deus, Ele quer que a gente só adore Ele, tem que sacrificar, tem que fazer tudo correto, tem que obedecer os 10 mandamentos. Eles queriam algo fácil, eles queriam um evangelho light. Eu falo para você nesta manhã: se você deseja a fonte de águas vivas, você precisa saber que Deus requer de nós pureza, Deus requer de nós força, Deus requer de nós força para buscar dEle, para ir às fontes de águas vivas. Aqui hoje em dia, o que mais nós vemos são pessoas cavando cisternas rotas, na facilidade, ali no quintal de casa mesmo. Tá faltando água, deixa eu abrir um buraquinho aqui, vai chover, eu não preciso fazer nada. As pessoas estão querendo de qualquer forma, mas a palavra que vem do céu, ela tem um preço. A palavra que vem do céu, ela tem um preço, é um preço de renúncia que nós temos que ter. Não vamos nos acostumar com as cisternas rotas, com essa água suja, essa água que nos traz doença, que nos traz problemas espirituais. Aqueles que deixam o manancial por causa da cisterna, mais cedo ou mais tarde acabam morrendo espiritualmente. Nós vemos, fisicamente falando, países que a água não é tratada, países que as pessoas têm uma condição precária para tomar água. Nós vemos que causa doença e a pessoa acaba morrendo. Assim é espiritualmente, meus queridos irmãos. Se nós não buscarmos do manancial de Deus e nós nos acostumarmos com as cisternas rotas, com aquilo que é fácil, que vem de qualquer jeito, nós vamos acabar morrendo espiritualmente. Mas Deus tem vida nesta manhã. Busque do Senhor este manancial, porque Ele tem vida para você nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Então nós vamos buscar do Senhor, porque até quando nós vamos ficar gastando tempo com as cisternas? É incrível como o inimigo, ele é astuto e como ele nos engana. Porque muitas vezes ele nos coloca: para que buscar? Para que ir todo dia na igreja? Para que ir toda semana na igreja? Vai lá um pouquinho. As cisternas rotas, né? Junta um pouquinho e acha que aquele depósito vai dar para a semana inteira, para outra semana, sendo que Deus tem mananciais para nós. E o inimigo, ele fala em nossos corações, né? Cave uma cisterna, é mais fácil. Para que depender de Deus? Você mesmo vai controlar sua cisterna. Para que depender de Deus? Mas nós vemos
que cavar cisterna não é fácil. Quem aqui já viu cavar um poço? Já viu? Eu não cheguei a ver cavar um poço, mas quando eu morava no Paraná, no interior, lá tinha bastante sítio. Eu vi eles cavando silo, né? Silo de... esqueci o nome agora. Ele abre também na terra. Meu Deus, como dá trabalho aquilo. Como há esforço naquilo. Então há mais uma coisa. Além de nós queremos cavarmos cisternas rotas, que não retém as águas, nós ainda vamos comer barro, vamos tomar pó dessa cisterna, e vamos gastar toda a nossa força com aquilo que não traz resultado. Quantos de nós temos gastado tempo em busca de felicidade, aonde não traz a verdadeira felicidade? Quantos de nós temos buscado fazer as coisas da nossa própria vontade e dá tudo errado? Nós passamos a perder tempo, perdemos força, perdemos dinheiro, perdemos esforço. Na palavra do Senhor, em Isaías 55, no versículo 2, diz assim: por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? Por que gastais dinheiro com aquilo que verdadeiramente não alimenta? O que alimenta a nossa alma é o Senhor. O que alimenta a nossa vida é o Senhor. Vamos parar de gastar tempo, disposição, força com aquilo que não é de Deus, com aquilo que vai nos tirar o nosso tempo. Temos que focar no manancial de águas vivas. Aleluia. Ali em João, no capítulo 4, conta-nos uma história da mulher samaritana. Todos conhecem essa história. Ela estava ali junto ao poço, ao meio-dia. Era um lugar quente. Aonde ficava aquele poço era a região de Sicar. Era um lugar deserto. E ali ela estava tirando água. Então Jesus esteve com ela ali e teve uma conversa com ela. Jesus falou assim para ela: dai-me de beber desta água. E ela, tão sofrida, passando por tantas coisas, ela disse a ele: como o Senhor vem falar comigo? Você não sabe que judeus não falam com samaritanos? Porque ela era uma mulher samaritana. Ela não era uma mulher bem vista no meio dos judeus. Ela era uma mulher que tinha alguns problemas. E justamente no horário que ela foi buscar água, era no horário que ninguém ia, porque ela não queria ser vista por ninguém, mas ela tinha sede. E quando nós temos sede, nós não medimos esforço, nós vamos atrás da água, porque nós não podemos viver sem água. E aquela mulher, ela foi ali naquele poço buscar água, e ela teve encontro com um manancial de águas vivas. Aleluia. Ela buscava água, ela achava que a sede que ela tinha era física, mas quando ela teve encontro com o Mestre, ela viu que a sede dela era outra. Quando nós encontramos com o nosso Deus, nós entendemos que a nossa sede não é física. Muitas vezes nós achamos que se nós tivermos uma conta cheia de dinheiro, nós vamos ser felizes. Muitas vezes nós achamos que se nós tivermos uma família tão linda, igual a propaganda de margarina, nós vamos ser felizes. Mas não é isso. O Senhor, Ele sabe dentro do nosso coração que nós precisamos. Aquela mulher tinha um problema muito grande. Quando ela conversou com Jesus, Jesus disse a ela: para que ele, se souberas quem é que está te falando, tu pedirias água e eu te daria de beber. Então aquela mulher falou: então me dá, eu quero dessa água. Aquela mulher ainda estava pensando que era água, mas Jesus falou: você quer? Então vai lá e chama o seu marido. E ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Então Jesus falou: tu disseste bem, tu não tens marido, tu teve 5, e o que você tem agora não é seu. Aleluia. Jesus demonstrou ali a sede espiritual daquela mulher, e aquela mulher ficou admirada, porque foi aberto ali o que ela mais necessitava. Muitas vezes nós nos mascaramos, nós colocamos tantas coisas diante de nós, mostrando, dizendo que é uma necessidade, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele olha para dentro do teu coração e Ele sabe exatamente, aleluia, a tua necessidade. Ele sabe
necessidade neste momento, aleluias, e Ele está aqui nesta manhã, te oferecendo essa fonte de águas vivas. Queira nesta manhã abrir mão das cisternas rotas. Não busque, não abra mais, não cave mais cisternas rotas, mas receba da água que Deus tem para te dar. Se coloque de pé nesta manhã, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Grande Deus, aleluia. Há um rio cujas águas saem do trono de Deus. Essas águas, elas curam, ela purifica. Eu não sei como está o teu coração nessa manhã, mas eu sei que ele precisa de água, aleluia. Eu sei que o teu coração precisa ser saciado. Quantas vezes você saciou com aquilo que não sacia? Quantas vezes, até mesmo quando nós temos sede, nós tomamos, pode ser o suco mais delicioso, pode ser aquele refresco gostoso, mas daqui meia hora nós passamos a ter sede. Mas diz aqui em João no capítulo 4, que a água que Jesus dá de beber nunca mais terá sede, nunca mais terá sede. Por isso venha de encontro com esta fonte de águas vivas, aleluia, essa fonte que sacia a tua sede, alabachás, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Há muitos anos atrás, logo na minha conversão, nos primeiros 3 anos da minha conversão, eu era uma pessoa que cavava cisternas rotas. Eu estava dentro da igreja, porque esta palavra é para quem já conhece o Senhor. Eu estava dentro da igreja e eu buscava cisternas rotas. Eu me preocupava com o carinho dos irmãos, eu me preocupava com a atenção das pessoas. Mas um dia eu conheci o manancial, aleluia. Eu tinha sede, mas não sabia como eu preenchia. Eu achava que a minha sede era se eu me tornasse uma cristã igual a todo mundo. Eu achava que era se eu trocasse de religião. Mas o Senhor me mostrou que Ele é o manancial. Quando eu encontrei o manancial de águas vivas, a minha vida foi preenchida. Eu não senti mais falta de um esposo, eu não senti mais falta de amigos, eu não senti mais falta de dinheiro, eu não senti mais falta, mais carência, mais nada, porque eu tive um manancial dentro de mim a jorrar águas. Aleluias, nesta manhã abre o teu coração e receba o manancial de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ore comigo. Senhor Deus nosso Pai, Deus de poder, Tu és o manancial, Tu és a fonte de águas, essa fonte que não cessa, que não acaba, que não termina. Senhor, nós queremos vir a Ti, Senhor. Perdoa, Pai, se muitas vezes nós queremos dar o nosso jeitinho, mas nessa manhã, Senhor, nós queremos nos entregar a Ti. Queremos adentrar este rio que purifica, este rio que sacia a sede, este rio que preenche. As Tuas águas, ela entra dentro do nosso ser, até mesmo nas partes mais ocultas, nas partes mais profundas, e nos limpa. Ó fonte de vida, vem nesta manhã nos purificar, vem nesta manhã nos saciar, que nós possamos sair daqui saciados, mas que nós não sejamos como cisternas rotas que não retém, que nós possamos reter e assim levar o manancial para aqueles que têm sede. Aleluia, Senhor, nós Te glorificamos, ó Pai, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Receba, irmão, essa palavra de Deus para você. Receba. Ele é o manancial e Ele deseja estar na tua vida. Se o Senhor nos traz uma palavra dessa, é porque Ele nos ama. Essa palavra tem me incomodado já faz meses. Eu tentei trazer outra palavra, mas hoje eu tive a confirmação. O Senhor, Ele deseja ser tudo para nós. Cuidado com as cisternas rotas, cuidado com as opções.
Deus é a única opção. Aleluia. Em nome de Jesus, toma essa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos podem